Bom dia, tudo bem? Saudações salesianas. Vamos encerrar a semana, queridos alunos? Vamos? Pois bem, gente, na aula passada nós estudamos as hipóteses do 482 da CLT. Quem seja, ocorrendo a falta grave, que o empregador, se quiser, poderá dispensar seu empregado por justa causa. Tá bom? Agora, hoje, nessas duas aulas, videoaulas, explicando a apostila, eu vou pegar o outro lado da moeda. Qual seja? É quando o empregador comete falta grave. E quando o empregador comete falta grave, ocorre uma hipótese de extinção do contrato de trabalho chamada despedida indireta ou rescisão indireta do contrato de trabalho. Tá bom? Pois bem, temos alguma coisa aqui preambular, como nós tivemos na aula passada. Primeiro, as verbas rescisórias. As verbas rescisórias dessa modalidade de extinção do contrato de trabalho, chamada rescisão indireta do contrato de trabalho, despedida indireta, dispensa indireta, são as mesmas verbas rescisórias de uma dispensa sem justa causa. Ou seja, o pagamento de férias proporcionais, 13º proporcional, liberação do FGTS, multa de 40%, levantamento de guias do seguro-desemprego, tá bom? Aviso prévio, também proporcional ao tempo de serviço, tá? Então essas são as verbas rescisórias de uma dispensa indireta. Por outro lado, todos aqueles requisitos que nós já estudamos, que são necessários para que se configure uma justa causa, imediatidade, proporcionalidade, gravidade, autoria, tipicidade, também são necessários para que ocorra uma falta grave. Tá bom? Há terceiro fato a ser verificado. Enquanto que na dispensa por justa causa, quem tem que provar na justiça a ocorrência de falta grave é o empregador, aqui é o contrário. Aqui é o contrário, porque aqui quem tem que provar a existência da falta grave é o empregado. Então pode acontecer do empregador cometer uma falta grave contra você. E aí você vai procurar um advogado. E o advogado vem com aquela pergunta matadora. Você tem testemunha? Você tem como provar? Acabou. Ah, doutor, não tem como provar. Querido, se você não tem como provar e não está aguentando, peça demissão. Da mesma maneira que quando eu oriento empregadores a dizer, você tem como provar que o empregado cometeu falta grave? Não tem? Então dispense sem justa causa, já que ele está atrapalhando o ambiente de trabalho, eu dou a mesma orientação vice-versa. Se você, empregado, recebeu uma falta grave, se você teve para si uma falta grave cometida pelo seu empregador ou por um preposto dele e não tem como provar e não aguenta mais aquele ambiente de trabalho, peça demissão. Eu sei, emprego está difícil, o mar não está fácil, né? Estamos latindo no quintal para economizar cachorro, raspando parede para fazer farofa. Eu sei, mas não há nada a ser dito. Quarta característica, que também é a mesma característica do que acontece na dispensa por justa causa. Perdão tácito. Perdão tácito. Se você, empregado, teve que o seu empregador fez para si uma falta grave e você não fez nada, ocorre a figura do perdão tácito. Tá bom? Ocorre a figura do perdão tácito.
Então não adianta você ir falar com o empregador, consultar um advogado, você é empregado, consultar um advogado, e depois consultando esse advogado, o advogado começa a perguntar e começa a falar das merdas que aconteceram no passado e você não fez nada. Merdas que aconteceram no passado e você não fez nada, você perdoou. Perdoando, você não pode usá-las agora para se referir a atos que ele fez no passado. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Pois bem, gente, então vamos começar a estudar o item 10.11, que são as faltas graves disciplinadas no 483 da CLT. Letra A. Quando for exigido por parte do empregador ou de seus prepostos ao empregado serviços superiores às suas forças. Que forças? Podem ser forças físicas, e aí o máximo que você pode exigir que um homem carregue é um saco de 60 quilos, uma mulher ou um menor 20, contínuo 25 eventual, ou então você exigir do seu empregado serviços superiores às suas forças, não físicas, mas intelectuais. Ou seja, você pega o empregado e só para sacanear ele, você o coloca num cargo ao qual ele não possui qualificação para tanto. Ele não tem estudo, ele não estudou para chegar àquela qualificação, tá? Aquele grau de conhecimento que o desempenho do cargo exige. Isso também é exigir serviços. Então, só para recapitular, serviços físicos ou serviços intelectuais. Mas também, continuando na letra A, é quando o empregador exigir do seu empregado serviços defesos por lei, serviços ilícitos, serviços proibidos por lei. Tá? Você não pode exigir que o seu empregado pratique tipos penais. Não tem muito o que ser explicado, tá bom? Também, continuando na letra A, você não pode exigir que o seu empregado faça serviços contrários aos bons costumes. E aí, queridos, volto a dizer, o que significa bons costumes? Nível médio de moralidade, tá bom? Tem até um caso engraçado, foi um julgado faz tempo, mas foi um julgado muito atípico. Uma senhora de orientação evangélica, conservadora, trabalhava numa loja e nessa loja ela vendia camisolas, calcinhas, roupas para dormir, biquínis, ou seja, roupa íntima, roupa de praia. A dona do empreendimento, querendo ampliar seu ramo de atuação, do lado abriu anexo uma loja para vender brinquedos sexuais. E essa mulher, que até então de orientação evangélica, extremamente conservadora, que vendia camisetas, calcinhas, camisolas, penhoar, roupa para dormir, começou a vender vibradores, consoles, gels e toda aquela parafernália que tem numa loja de artigos sexuais. E foi exigido que ela prestasse serviço nos dois ambientes. Pois bem, ela entrou no judiciário pedindo justamente a rescisão indireta do contrato de trabalho. E ganhou. E ganhou. Com sentença sendo reformada pelo tribunal em Campinas. Tá bom? Muito pitoresco esse caso. Mas, queira ou não queira, houve uma alteração no curso do contrato de trabalho, pondo ela numa situação que afetava o nível de moralidade dela. É um nível de moralidade médio? O tribunal e o juiz de primeira instância considerou. Né? Isso foi não foi no final da década de 80. Queira ou não queira, os tempos evoluem, os conceitos evoluem e a moralidade
evolui, né? Afinal de contas, em 1940, uma mulher de biquíni na praia era algo atentatório à moral e aos bons costumes. Hoje em dia, uma mulher de biquíni na praia não constitui mais um ato atentatório à moral e aos bons costumes, a não ser que seja aquela mulher de 1930 querendo hoje em dia ir na praia de biquíni. Tá bom? E para terminar, a letra A, alheios ao contrato, que é uma das hipóteses meio recorrentes nas ações. Ou seja, você contrata alguém, você põe na carteira de trabalho qual função que ele vai desempenhar. Você não pode exigir do empregado que desempenhe outra função. Hoje, antigo Ministério do Trabalho, hoje Secretaria Especial do Trabalho do Ministério da Economia, existe uma coisa chamada CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. E lá tem um código com números, pontos, e também tem o cargo que a pessoa diz, a classificação da pessoa, qual a ocupação, e tem a descrição de quais as funções que quem tem aquela ocupação desempenha, né? De professor de faculdade, por exemplo, as ocupações é lecionar, corrigir trabalhos, aplicar prova, corrigir prova, fazer plano pedagógico. São todos os cargos, todas as funções que um professor de faculdade de curso superior desempenha. Tudo aquilo o empregador pode exigir. Uma coisa que o empregador não pode exigir de um professor, sei lá, ficar cuidando de carro e entrar de quermesse, por exemplo, né? Eu já tive casos de alunos que vieram me não consultar, mas explicar que já aconteceu dele ter um dia de serviço. O sujeito foi contratado para uma função, trabalhou na função de manhã, chegou à tarde, o patrão mandou ele fazer outra coisa e ele se recusou. Falei, não vou fazer isso. Virou as costas e foi embora, um dia de serviço só. Mas ele falou para mim, professor, se no primeiro dia o cara já me desvia de função, o que dirá? Então, se você é balconista e o patrão mandou você vá recalçada, diga que você não foi contratada para isso. E se você aceitou, perdão tácito. Não pode depois se indispor contra isso. Tá bom? E tem letra B. For tratado pelo empregador, ou por seus prepostos, com rigor excessivo. A questão do rigor excessivo, nós vamos estudar no próximo ponto, que é a questão do assédio moral. Tá bom? Tá? O assédio moral se encaixa aqui, o item B. Tá bom? E lá tá bem explicadinho. É o item novo que eu pus na apostila esse ano, que não tinha ano passado. Tá? Mas agora a gente vai tratar isso segunda-feira. Deixa para segunda-feira. Vamos passar o final de semana em paz. Tá bom? C. Correr perigo manifesto de mal considerado. Opa! O que é isso? É pôr o empregado numa situação de perigo ao qual ele não foi contratado para isso. Que é importante. Perigo manifesto, perigo evidente, perigo que não precisa ficar pensando muito. Tá? Mal considerado. Pode acontecer realmente muita merda. Mas volto a dizer, se eu contrato alguém para ser reparador de antena de celular, é uma pessoa que tem qualificação, é uma pessoa que periodicamente tem que ser requalificado para trabalhar em grandes alturas. E trabalho de altura é acima de 2 metros. A altura é baixa. Tá? Ou seja, senhores, é uma pessoa que foi treinada, que tem qualificação, que tem que ser requalificada para trabalhar em um ambiente perigoso, pendurado em grandes alturas por meio de cabos. Ora, essa pessoa foi contratada para exercer um trabalho perigoso, não de acordo com o que diz a CLT, tá? Mas outra coisa é eu contratar uma pessoa para desempenhar uma função que não tem perigo e aí eu a desvio de função, expondo a perigo. Dá também rescisão indireta do contrato de trabalho. Beleza?
Vamos terminar na próxima aula.